Meus amigos, hoje eu selecionei 3 tópicos para vocês que vamos analisar. E começamos, infelizmente, com a história mais triste. É um crime de guerra russo. Eles vêm cometendo esse crime de guerra específico há, eu diria, anos. Em cidades do sul da Ucrânia, sob controle ucraniano, como Kherson e Mykolaiv, está acontecendo algo que eles chamam de safari com drones contra civis ucranianos, ou safari russo com drones. Como o nome sugere, são operadores russos de drones com drones FPV que caçam civis ucranianos nas ruas de Kherson, Mykolaiv ou outras cidades próximas à linha de frente. E eu normalmente não mostro isto para vocês, embora aconteça quase todos os dias. Eu não posso ou não vou ignorar este caso específico. Nós vamos assistir juntos para que você pelo menos saiba o que está acontecendo. Muitas pessoas decidem não falar sobre isso, já que o YouTube realmente não permite mostrar muita coisa aqui. Assim, algumas pessoas podem não saber que isso está acontecendo. Mas eu vou mostrar para você agora, assim estaremos na mesma página. Este homem aqui é um vendedor de vegetais ucraniano de 52 anos. Vendedor ou comerciante. Ele tem seus vegetais ou tangerinas ou seja lá o que for que você vende no verão na Ucrânia, na rua assim, nessas caixas. É bem comum fazer isso. Você dirige seu carro, abre as cortinas, coloca as caixas para fora e as pessoas compram se passarem por ali. E então isso acontece. Isto aqui é um drone russo. Isto não é uma linha de frente. Isto não é uma batalha em andamento entre forças armadas. Isto é um civil e este é um operador de drone russo, em algum lugar atrás da linha de frente russa, apenas caçando esse civil. Vendo que estes são vegetais. E não granadas ou kalashnikovs, ou seja lá o que deveriam ser aos olhos dele. São vegetais. E o homem está correndo pela sua vida, dando voltas ao redor dos carros, muito parecido com o safari de bisões no final dos anos 1800, nos Estados Unidos da América, quando atiravam na maioria deles apenas dos trens por diversão. Eles nem sequer recolhiam as carcaças. Isso é um safari de seres humanos, feito pelos operadores de drones russos. E acerta. Ele caça deliberadamente esse civil ucraniano inocente que vendia vegetais. Todos os veículos de notícias na Ucrânia divulgaram, e depois a mídia ocidental também. Esse é um crime de guerra muito bem documentado que os russos vêm cometendo há anos, na verdade. Isso vem acontecendo sem parar há anos. Então os russos sentiram que precisavam reagir de alguma forma, porque agora todo mundo no Ocidente também está falando sobre isso. Então eles inventaram uma história. Eu vou ler para vocês. Este é um dos canais russos no Telegram. Amigos, assim eu não preciso levantar várias vezes. Lá, os cocols estão circulando um vídeo sobre um ataque a equipamentos de uso duplo. Esse veículo foi separado para entregar cargas de uso duplo e os motoristas estão em contato ativo com as forças armadas ucranianas, milícia, militantes. Os comerciantes cuidam da logística das cargas de uso duplo, blá blá blá. E no final ele diz: continuamos. O porco está vivo. Referindo-se ao homem extremamente sortudo, homem de 52 anos, que sobreviveu à explosão de drone. Isso não costuma acontecer. Ele teve muita sorte. A última frase resume: o porco está vivo. É assim que os russos veem, tentando criar uma história de que ele vendia algo. Armas ou drones na rua para pessoas que passavam. Era um vendedor de verduras, talvez de frutas, provavelmente no sul da Ucrânia, na rua. E na verdade fiquei feliz e surpreso ao ver que o Ryan Macbeth, sim, o Ryan Macbeth, geolocalizou pessoalmente esse vídeo. Isso mostra o quanto esse vídeo é importante. Então obrigado Ryan por fazer isso. Essas são cenas do vídeo gravadas perto da cerca. E isso é mais ou menos um lugar bem grande. Provavelmente foi aqui que o ataque aconteceu. No Google Maps é uma foto antiga, tem grama aqui. Agora não tem grama, só tem terra. Você pode ver as coordenadas e conferir se quiser. Foi aqui que filmaram. Obrigado, Ryan, por fazer o trabalho de Deus. Além disso, um homem muito sortudo, a vítima. Poucos sobrevivem a explosões de drones tão próximas e direcionadas. Ele sobreviveu. Você deve ter um grande anjo da guarda. Vamos ver o que ele diz. Qual o seu título e história? A gente estava começando a nos instalar, quer dizer, montamos nossa barraca. A gente acabou de montar o guarda-sol e eu estava tirando as caixas. Minha esposa também estava lá. E então, bem, por que estão buzinando? Pergunto por que as pessoas buzinam perto de mim. Nem dá para ver ele falando do drone. Ele disse que veio, ou que aquilo veio voando de algum lugar atrás do mercado, bem daqueles arbustos, voando sozinho.
Minha esposa começou a correr e o drone começou a dar a volta, e foi aí que ele bateu no carro. Bem, eu estava sinalizando para o drone tomar cuidado com os vegetais. Tipo, ei, drone, operador do drone, olha, eu tenho vegetais aqui. Eu sou um vendedor de legumes ou de frutas. Talvez isso se perca na tradução. Bem, é tipo frutas ou vegetais nas caixas. Mas o drone começou a voar direto na minha direção. Então eu comecei a correr e o drone bateu no carro. Eu estava bem ao lado e basicamente acabamos lado a lado. Essa é a história. Eu escolhi essa em específico porque existem vídeos, existe um sobrevivente, existe uma reação russa e todo mundo está falando sobre isso. Então, espero que muito mais pessoas falem sobre isso. Isso já acontece há anos, mas às vezes é preciso uma história específica para que as massas percebam. Espero que essa história alcance todos e que reconheçam a Rússia como um Estado criminoso. Eles caçam civis que tentam sobreviver vendendo legumes ou frutas nas cidades do sul da Ucrânia. Mais adiante, o homem afirma que o carro era provavelmente uma das únicas coisas que ele tinha. E agora se foi. Por enquanto, essa é a conclusão da história. Vamos seguir cobrindo isso nos próximos vídeos. Agora, eleições na Rússia. Eu sei que é uma grande mudança de assunto, mas elas estão chegando. 20 de setembro, na verdade, daqui a um mês e meio. Haverá eleições para a Duma Estatal, que é o parlamento russo na Rússia. As pessoas vão eleger. E eles vêm encenando essa farsa de democracia desde então. Sabe, desde 1991, mesmo na União Soviética, havia algum tipo de eleição que eles faziam só para manter as aparências. Eu trouxe esse assunto porque, conforme as eleições se aproximam, as pessoas na rua começam a conversar. E as pessoas na rua começam a entrevistar outras pessoas. E as pessoas falam muito mais o que pensam, ou se vão votar ou não, o que acham da Edina Raícia, que é o partido governante, Rússia Unida. E isso é tão diferente das eleições anteriores ou das 5 eleições antes dessas, nas quais Putin tem liderado este país. Porque agora os russos estão sentindo as dores dessa guerra pela primeira vez. No último ano, os ucranianos trouxeram os incêndios, as explosões e as dores para a porta dos russos. Vamos ver como essas dores afetaram as pessoas que elegem os membros da Duma. Você pretende votar no partido Rússia Unida nas eleições de setembro? Não. Você vai votar nas eleições para a Duma de Estado em setembro? Não vou. Por quê? Porque somos enganados o tempo todo. Só tem vigarista lá em cima. No geral, não. Por que não? Eu não confio no governo. Você não acredita nas eleições? Serão justas e transparentes. Quer dizer, seja quem for o vencedor, acho que nada muda. Vai votar no partido Rússia Unida? Não. Por quê? Acho que nem preciso comentar. E isso é bem comum entre os russos. Eles dizem, eu não voto, ou sinto que nada muda, ou sou apolítico. E quando você pede um comentário, eles dizem, não comento, e vão embora. É um comportamento bem russo. Eles ainda têm bastante medo de falar, bastante medo de se expor. Eles dizem não por serem apolíticos ou por falta de confiança no governo. E pronto. Não haverá análise ou discussão sobre isso. Eles vão embora. Isso foi incutido neles desde que Putin está no poder. Não era assim. Aliás, nos anos 90, quando eles tiveram um gostinho de liberdade na época do Yeltsin, embora tenha sido uma época horrível economicamente para a Rússia, havia raízes de democracia surgindo e as pessoas sentiam que seus votos significavam alguma coisa. Os votos nos anos 90 eram muito mais próximos da democracia do que são agora. E as pessoas participavam de atividades políticas em massa, na verdade. Mas isso foi arrancado deles. Na mente deles foi arrancado. Você não discute isso, você não dá respostas, você se afasta. É isso que vemos aqui. E é propaganda russa. As engrenagens funcionando na cabeça deles. Eles fazem a pergunta e imediatamente se afastam. Não, eu não comento. Se você for, apoiaria o partido governista? Rússia Unida. Duvido. Porquê? Eles não fazem muito pelo povo. É difícil lembrar de algo bom? É. Bem, sabe, não me vem à mente nenhum exemplo de algo bom que eles tenham feito. Quais são os resultados da Rússia Unida? Em 26 anos que Putin está no poder. É o partido do Putin. Se você olhar no contexto de toda essa questão geopolítica, é uma bagunça total em todo lugar. Provavelmente é a resposta mais honesta e realista que existe. É uma bagunça. Sempre foi. Mas desde que a vida dos russos melhorou entre 2000 e 2015, eles não ligavam para isso. Realmente amavam seu czar, porque podiam amar Putin. Precisam que essa figura de líder ocupe esse lugar na cabeça deles. A vida deles melhorou, então não precisavam se envolver na política e continuava melhorando.
Isso mudou. Agora eles ainda têm essa posição em suas cabeças, mas a vida deles não está melhorando. Existe uma desconexão aí. Sim, eles não vão para as ruas protestar, mas todos sentem essa desconexão. Eu deveria gostar disso? Tudo está uma merda. E tem esse cara, que eu deveria amar. Eu meio que não amo mais ele. Então você pode sentir esse dilema na cabeça deles. Eles não são ensinados a participar da política, mas há algo neles, uma força que os impulsiona. Essa propaganda russa é como um muro em suas mentes que não conseguem superar. Então, sobre essas eleições, o que é que fazem? Na Rússia, quando o líder, o Tsar, visita uma cidade ou local, Krasnoyarsk, por exemplo, 4 de agosto, foi quando Putin visitou Krasnoyarsk, fica na Sibéria, é no extremo oriente. Bem, algo muito peculiar aconteceu quando ele visitou, porque por aquele único dia, da manhã até à noite, os preços dos combustíveis foram reduzidos em 30%. Cerca de 25 rublos. Eles estavam acima de 100, agora estão em torno de 67, 63, 96. Eles foram reduzidos. Putin chega a Krasnoyarsk e comenta: Uau, preços baixos, estou indo bem. Sobe ao palco e repete: Preços baixos, estamos muito bem, tudo certo, do que reclamam? Assim que Putin saiu, os preços voltaram ao normal. Eles têm 91, 97, o que é uma grande diferença para os russos. Estão fazendo uma encenação para ele, e as pessoas dizem que o Tsar não sabe. Acho que há verdade nisso, pois realmente encenam para ele. Mas eu sempre esqueço quem foi que criou esse sistema de mentiras e enganação. Foi o Tsar. Eu te apresento um homem, um analista militar russo, Maxim Klimov, que agora está falando, arriscando a vida e recebendo ameaças, como muitos russos hoje. Olha só, vou mostrar um minuto do discurso dele. Não há dúvida de que os principais líderes do país não têm um retrato objetivo do que está acontecendo. Ou seja, o Tsar não sabe. Mas isso não é tudo. Esse cara aprofunda um pouco mais. Porque, sinceramente, o que ele diz é profundamente preocupante, devido ao enorme abismo entre o que realmente está acontecendo e a forma como os principais líderes veem a situação. Por um lado, como dizem, o Tsar não sabe. Pode acreditar na palavra do russo. Mas por outro lado, com licença, não foi o próprio Tsar quem criou todo esse sistema de engano total, mentiras e assim por diante? Ou melhor, não foi criado só por ele, mas com sua participação ativa. E agora o entrevistador diz: Dá para ver que você está tendo dificuldade para encontrar as palavras para responder a essas perguntas. Tipo, você pode estar tendo problemas aqui. Sabe, a propaganda começa a funcionar. Esse cara está falando demais. Vamos ver. Você pode estar com dificuldades. Vamos em frente. Olha. Como? Não tenho problema em dizer isso. E aí vem. Essa é a sentença de execução. Ou, eles não executam civis na Rússia agora. Normalmente eles mandam para a guerra ou para a prisão. Vladimir Vladimirovich Putin é um líder forte? Não, ele não é. Ele é um líder fraco. Já não é mais só a comitiva do rei dançando ao redor dele, como diz o ditado. Agora são as próprias pessoas de certas fações do Kremlin, assim como as estruturas da administração presidencial. Então esse cara começa a falar nessa entrevista tópicos muito perigosos. A verdade é que na Rússia ainda não é punida com a morte. Em alguns casos sim, mas geralmente pela linha de frente ou pela prisão. E o entrevistador, essa expressão que ele faz bem aqui, isso é quando você fica muito desconfortável porque o cara que você está entrevistando fala a verdade. Isso dói. Olha essa cara. Continue olhando. Essa cara não muda tão cedo. Incluindo os responsáveis por nomeações polémicas, como a do chefe da Diretoria de Treinamento de Combate e das Forças Aeroespaciais, o Coronel-General Chaikov. O cara que acabou de sofrer uma tentativa de assassinato em Moscou no restaurante italiano Rossi. Ele estava comemorando seu 55º aniversário. Novo líder das forças aeroespaciais. Aliás, anteriormente ele foi uma pessoa de grande responsabilidade na campanha russa na Síria. Depois, na campanha perto de Kiev, onde as forças russas fracassaram de forma espetacular e agora o nomearam, apesar desses dois fracassos. A Síria foi um fracasso. Kiev foi um fracasso para os russos. Agora, esse cara responsável por ambos, de certa forma, foi nomeado líder de todas as forças aeroespaciais russas. Por quê? Porque ele é leal às pessoas a quem precisa ser leal. Lealdade é recompensada. A honestidade é punida no sistema de Putin, embora esse cara seja um fracasso no meio militar. É isso que Maxim Klimov aponta aqui, deixando o entrevistador desconfortável, como se percebe. Não continuarei esta entrevista, mas essa expressão diz tudo. Você não deveria fazer essa cara quando está entrevistando alguém. Mas é tão doloroso ouvir isso na Rússia. Para encerrar, aqui eu trago para vocês um britânico em Moscou, na Rússia, que fala russo fluentemente.
Mas só para ilustrar o quão ruim as coisas ficaram sob o governo de Putin, muita gente come cereal de manhã. É algo que você compra regularmente quando compra coisas para seus filhos, para você mesmo, ou seja lá para quem for. Então vamos ver como é em Moscou. Gente, estou chocado. Alguém pode explicar porque é que o cereal Cocoa Puffs da Kellogg's, uma empresa ocidental, custa 1898 rublos? Eu estou em choque. Meu choque está em choque. Estou de volta em casa, falando da Inglaterra, aliás, onde as coisas não são baratas. A Inglaterra não está indo bem economicamente. Não sei, são 3 libras, o que dá 280 rublos. E aqui é esse o preço. Caramba, eu sei que estou em um supermercado premium. Mas isso é demais. É ridículo. Eu tô chocado pra caramba. Alguém me explica isso. O que está acontecendo? Por que está assim? Se o seu cereal fica caro desse jeito, algo que você compra todo dia, bom, os aposentados não compram isso. Eles não têm dinheiro pra isso. Eles compram batatas, compram cenouras, eles compram coisas que têm desconto com cupom. É isso que os aposentados russos normalmente fazem. Esses preços também subiram 100, 200, 300%. Por cento. Todo mundo está sofrendo. Só que na Inglaterra, quando está caro assim, os salários estão entre os mais altos da União Europeia, tipo entre os 5 melhores, digamos. Na Rússia, muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com dezenas de milhões recebendo apenas algumas centenas de dólares por mês. Você consegue imaginar isso? Então isso te dá uma ideia de quantos russos comuns sofrem. A vida deles deveria estar melhorando, mas agora os alimentos deles ficam mais caros. Não estou falando de 50% a mais de um ano para o outro, não. 300% em um ano nesse cereal. Você consegue imaginar como deve ser com o resto? Agora vamos falar sobre agricultura, porque está tudo conectado. A Rússia é um grande país agrícola. O sul da Rússia tem muitas estepes, muitas terras agrícolas, e eles exportam, eram grandes exportadores de trigo e produtos agrícolas depois da Ucrânia, antes da guerra. Bem, os agricultores, como vocês sabem, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, é mais ou menos a mesma história. Ser um fazendeiro rico é muito difícil, quase impossível. Talvez nos Estados Unidos seja possível, mas na Europa não é fácil. Normalmente você recebe subsídios da União Europeia e pronto. Graças à União Europeia, os fazendeiros estonianos prosperam. Normalmente o fazendeiro pega um empréstimo no banco, planta e colhe, e você fica no zero. Essa é a história do fazendeiro. Sabe o que ele mais usa? É diesel para todo lado. Os preços subiram 200, 300% em algumas regiões. Porque os preços dos grãos e dos produtos que eles vendem não aumentaram. Eles não recebem mais dinheiro por isso. A cada 5 fazendeiros, um está à beira da falência. É um setor enorme na Rússia. Acho que quase ninguém falou sobre isso, pois há assuntos mais interessantes, como frutas silvestres e refinarias de petróleo. Porém, isso é importante porque envolve pessoas comuns da Rússia e fazendeiros que trabalham 12 horas por dia. Essas pessoas sofrem agora. Na verdade, um em cada 3 fazendeiros está à beira da falência. As primeiras culturas em linha finalmente começaram a chegar ao mercado e devem ser as últimas por um tempo. Na região de Rostov, o trigo de inverno estava sendo vendido por 16, 17 rublos por quilo, o que é muito, muito barato. Ontem, nosso grão foi aceito por apenas 12,5 rublos por quilo, o que representa cerca de um terço dos seus custos, basicamente. A agricultura entrou em uma situação crítica. Devido aos preços de compra recorde baixos, parte da colheita deste ano está mais barata para jogar fora do que para colher. O grão está simplesmente sendo jogado no chão. O motivo é simples. O custo de cultivar as safras agora é 3 vezes maior do que o preço de mercado delas. Então, o custo de cultivá-las, de cuidar delas, aplicar fertilizantes, esterco ou o que usar nos campos, o diesel das colheitadeiras e a mão de obra estão 3 vezes mais caros. Você vende o trabalho de um ano inteiro, a colheita, e você recebe um terço do que gastou. E você tem um empréstimo no banco para toda a sua fazenda. Você está ferrado. O que você faz? No Ocidente, isso também é difícil, mas o Estado ajuda. Na União Europeia é assim. Na Rússia, eles estão ferrados. Isso foi em julho, há um mês, e a situação já era grave. Agora, em agosto, é época de colheita. Conversei novamente com os agricultores de Xerepanovo. Sabe o que eles me disseram? Lena, se o diesel chegar a 100 rublos o litro, a gente nem vai ligar as colheitadeiras, porque hoje em dia a agricultura é pura matemática. Se o diesel estiver tão caro assim, não adianta tirar a colheita do campo. Ela está pronta. Vai lá, colhe e vende. Vender por que preço?
você vai receber centavos por isso. E o diesel que você comprou para colher vai te deixar endividado. É preciso pegar empréstimo nos bancos para comprar o diesel, pois você vai precisar de centenas ou até milhares de toneladas dele. Se tem uma fazenda grande, você vende tudo e fica devendo muito dinheiro para o banco e não teve nem lucro. Você fica no vermelho. Então, essa é a situação de um fazendeiro que trabalha 12 horas por dia durante anos. É incrivelmente triste na Rússia. E para encerrar esse assunto específico, eu só queria te mostrar um gráfico do que o Estado russo está fazendo sob o Putin nos últimos 5 anos, basicamente. 2021. Defesa nacional, segurança nacional e aplicação da lei. Então, isso não é gasto militar. Isso é, mas na Rússia já está tudo misturado mesmo. Isso é gasto com polícia, militares, polícia secreta, inteligência externa, tudo isso. A própria polícia do Putin, praticamente todas as forças de segurança na Rússia que mantêm o Putin no poder. Os gastos em 2021 foram de 24%. 24,6%. 26, 31, 38, 40, 53,8% em 2026. Então, metade dos gastos do governo é só com as forças de segurança, tudo junto. E você pode ver que essa taxa é o serviço da dívida pública. Putin tem sido notoriamente sorrateiro ao pagar as dívidas da Rússia ou reduzir a dívida nacional nos últimos 20 anos e colocar tudo no seu caixa de guerra. 300 bilhões na Rússia e outros 300 no Ocidente, agora congelados. Esses 300 na Rússia, os ativos líquidos, praticamente já se foram. Agora estão pegando empréstimos sem parar para sustentar esses gastos e bancar o serviço da dívida. Eu sei que esses 9,2% não são elevados em comparação a alguns países da União Europeia ou aos Estados Unidos, considerando os números reais deles. Não é tão alto, mas está aumentando. Ano após ano aumenta. Não há como comprar isso. Vai chegar a 20%. Vai chegar a 30%, se for necessário. E agora, no total, 63% de todos os gastos do governo vão para as Forças de Defesa Nacional, segurança, forças ou para o pagamento da dívida. Então quase não sobra nada para ser usado para o povo. O povo é quem paga por isso. E este é apenas o início da queda da Rússia, mostrando o rumo que o país está tomando. Direto pelo ralo. É isso, meus amigos. Peço desculpas por ter que começar este vídeo com notícias tão sombrias sobre crimes de guerra. Fico feliz que o cara tenha sobrevivido para contar sua história. Ele está vivo, ele está bem, mas eu preciso falar sobre essas coisas. Espero que isso não tenha estragado o seu dia, mas você precisa saber disso. Estou nesta posição para fazer isso, graças a você. Ninguém assistiria se eu falasse sozinho. Obrigado por estar aqui e me permitir fazer isso. Vou continuar trazendo histórias que acho importantes. Só estou nessa posição porque vocês assistem e apoiam no Buy Me a Coffee. Então, temos 4 novos membros e eu provavelmente vou errar os nomes deles ao agradecer. Temos o Iaques aqui. Obrigado, Iaques. Bart Dopa. Então, Meona. Anônimo, claro. E Pablo. Pablo sempre retorna. Obrigado por participar de novo, Pablo. Se você gosta do canal, torne-se membro mensal no Buy Me a Coffee pelo link na descrição. Nos vemos nos vídeos de segunda, quarta e sexta. Não deixe de voltar e se inscrever no canal. E tchau, tchau!